Boa noite, então, meus irmãos, meus amigos que estão aqui conosco, o Austin e o Anderson. Boa noite. Oi? O Marcos. O Eu Anderson também. só falei boa noite, só. Boa noite, então. E aqueles também que estão conosco aí, nos ouvindo nesse momento. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, como toda quarta-feira a gente faz, né? Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Oportunidade ímpar que a gente tem de poder estar aprofundando nesse Evangelho, o Evangelho segundo a doutrina espírita, que é simplesmente muito esclarecedor e nos fortalece muito. Nós estamos diante de um momento em que a gente precisa muito de ter bases sólidas para que a gente possa vencer as nossas provas, ser bem-sucedido e poder dizer, valeu a pena estar aqui, né? Nessa vida, nessa encarnação. Então, nós vamos hoje estudar o capítulo 27, é o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o tema Pedi e Obtereis. E hoje nós vamos falar sobre qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E semana que vem nós vamos fazer a segunda parte, que vai ser as instruções dos espíritos, que vai ser com os subitens maneira de orar e felicidade que a prece proporciona. Então, vejam vocês que o conteúdo é riquíssimo, né? E aí depois o Anderson vai dar o último capítulo desse nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser daqui a 15 dias, e vai falar só sobre as preces, né? O Kardec nos ensinando, os Espíritos nos ensinando, como a gente deve orar, como a gente deve fazer as nossas preces. E é muito interessante esse capítulo. Esse dia eu estava ouvindo Haroldo Dutra, ele estava dizendo, né, que quando ele foi lá em Israel fazer aquela visita pela FEB, e aí quando ele falou lá que o catolicismo, né, os dogmas, sobre os dogmas do catolicismo, e aí falou que ele pelo que eu entendi, né, às vezes eu posso estar, minha interpretação não está correta, mas pelo que eu entendi, é que a religião não estava, não sei se é o termo compilado, né, mas ele falou, e aí esse rabino que estava lá com ele falou, olha, você quer conhecer uma religião? Você veja as orações que os seus frequentadores, seus adeptos fazem, que a religião nos ensina. E ele falou, rapaz, eu achei engraçado, ele falou, aí que eu entendi, por que Kardec colocou o último capítulo, que foi numa revisão, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, por que ele colocou no final o capítulo, a prece, vai ensinando a fazer várias preces. Ele falou, ali está toda a explicação da doutrina espírita inserida nessas preces. Achei interessante. Então, nós vamos fazer uma página de abertura, né, para o nosso estudo de hoje, e, em seguida, a gente faz uma prece, copinho com água, se vocês quiserem colocar. Eu vou até, com a permissão de vocês, deixa eu só pegar o meu ali, só um minutinho. Já está aqui, então, a minha água. Aquele que quiser, coloque aí também a sua. E aquele que vão nos ouvir futuramente, né, também pode fazer isso. E a água, com certeza, será fluidificada
nos auxiliando aí nas nossas dificuldades. Então, vamos lá, ler a página de abertura. Essa página de abertura está no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 66. Emmanuel fala: até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta dos céus que pedissem em seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente querido, porque desastres imprevistos ressurgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Página linda, né? Emmanuel, como sempre, tocando a fundo a gente, né? Lá no nosso âmago, mostrando que temos muito que aprender. Vamos, então, levar os nossos pensamentos até a Deus, nosso Pai, aqui fazendo a nossa prece, para iniciarmos esse trabalho de amor, agradecendo ao Mestre Jesus, louvando a Deus, nosso Pai maior, por esta dádiva, porque através deste Consolador prometido, ele nos envia conhecimentos para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que nós possamos compreender o que devemos pedir, o que precisamos para viver. Às vezes, ainda, crianças espirituais que somos, não sabemos nem pedir, que dirá louvar. Então, que nós possamos aprender nesse estudo desta noite, com esses espíritos amigos, com a inspiração do nosso Mestre Jesus, como devemos conduzir a nossa vida, o que é que nós estamos pedindo para que possamos crescer espiritualmente. Que o Senhor possa, Mestre Jesus, nos envolver com este seu amor, com este seu carinho que o Senhor tem por nós, que o Senhor possa tocar cada coração que aqui nos ouve e que irão nos ouvir, que o Senhor possa estar com eles e também em seus lares, fortalecendo a todos, dando-lhe esperança, dando vontade de viver e vontade de aprender para se melhorar. Então, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de irmã Laura, em nome desses mentores queridos que nos auxiliam nesse estudo do Evangelho, e também em nome de Deus pedimos a permissão para iniciarmos então o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a prece, o pedir e obtereis, tentar entender o que o Mestre Jesus quis dizer nesse momento para a gente. Então, nós vamos iniciar falando sobre a qualidade da prece. No Evangelho de Mateus,
né, capítulo 6, versículo de 5 a 8, está lá. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, olha só, aqui a gente pode, né, só nessa fala aqui de Jesus, a gente pode, no Evangelho de Mateus, fazer aqui esmiuçar isso aqui e já dar um estudo bem interessante, né? Então, vamos tentar aprender juntos, né? O que o mestre quis dizer com isso, né? Com essas palavras, né? Então, ele diz o seguinte, olha, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. Mas entrai para o vosso quarto, aquela época que Jesus, né, esteve aqui presente conosco, ele conosco, eu falo que nós somos espíritos imortais e com certeza estávamos lá e não aproveitamos a oportunidade. As casas, as residências naquela época não eram igual hoje. As residências de hoje todas divididas em salas, quartos, e cheio de cômodos, né? Naquela época não, geralmente era tipo um loft, né? Que tinha um lugar de dormir e a casa era bem ampla. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque demonstra que esse entrar no vosso quarto é algo diferente da coisa física, né? Da parte de uma casa de alvenaria, não. Entrar no vosso quarto é na sua intimidade, na sua consciência. E fecha a porta, né? Fecha a porta, ou seja, eu ali vou estar em comunicação com Deus, eu vou estar no meu quarto íntimo, da minha consciência. Então, eu tenho que, nesse momento em que eu estiver tentando me conectar com Deus, eu vou ter que ter essa postura de deixar tudo para trás, deixar tudo aquilo que está me afligindo, tudo aquilo que está me deixando ansioso, todos os meus problemas, e ali será um momento ímpar, onde eu estarei em comunicação com o Pai. Então, vejam vocês a importância da oração, da prece, né? Da reza, como diz a Igreja Católica, e como nós temos que nos preparar, porque só assim nós teremos a recompensa. E não adianta eu querer pedir, né? Não cuidei de pedir muito nas vossas preces. Às vezes a gente vai lá um texto grande, não, parte do coração, porque não são as palavras que vão fazer com que minhas preces sejam ouvidas, mas sim aquilo que está no meu coração, aquilo que está saindo de forma natural. Então, não precisa de palavras bonitas. Às vezes, a gente está nas casas espíritas, a gente fala, meu irmão, você pode fazer a prece? Eu não sei fazer a prece. Sabe, todos nós sabemos. Não precisa ter palavras bonitas, né? Não temos que ser igual aos pagãos, como nos falou aqui no Evangelho de Mateus, ou seja, nós temos que ser naturais, né? Nós temos que estar ali intimamente ligado com aquele ser que nós estamos emitindo os nossos pensamentos, que a gente vai entender, que a gente pode fazer a prece diretamente a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, né? Aos santos, como fala a Igreja Católica. Então, não importa, importa é o nosso coração estar puro. E aí,
continuando, também no Evangelho de Marcos, né? Aqui já no capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz o seguinte: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes os vossos pecados, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Como que eu vou pedir algo para mim se o meu coração ainda está rancoroso, está irado, né? Eu estou querendo, né, tendo pensamentos contra um irmão meu que me fez algo que eu não consigo esquecer e tampouco perdoar. Então, essa minha prece não vai ter, a gente vai ver, esse é um próximo capítulo, nenhuma eficácia. Essa prece minha, eu não vou conseguir direcioná-la, não vou alcançar o meu objetivo, direcioná-la aos espíritos de luz. Eu não vou estar conectado, porque ainda meu coração está impuro. Então, eu tenho que primeiro perdoar esses que erraram comigo, né, que a gente acha que errou, que às vezes também a gente pensa que errou e, na verdade, pode ser que seja a gente. Mas não importa, se qualquer coisa que eu interpretei que me aborreceu, me agrediu, me descontrolou emocionalmente, né, eu tenho que limpar essa mágoa do meu coração para que a minha prece possa ser ouvida. E aí vem também no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14, que diz o seguinte: também disse essa parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, vamos entender um pouco aqui, né, o que o São Lucas quis dizer para a gente. Primeiro, para que a gente não seja, né, igual ele falou, a oração entre o publicano e o fariseu, e o publicano foi justificado, nós vamos entender, né, esse porquê justificado. Mas quem eram os fariseus e quem eram os publicanos? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: fariseus, do hebreu parush, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Tomavam parte ativa nas controvérsias, né, os fariseus religiosas, nas conversas religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheio de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem aos seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí, o serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas
e na ressurreição dos mortos. Então, vejam vocês que quem eram os fariseus, né? E a gente vê muito disso aí, às vezes, na atualidade, e às vezes nós comportamos, às vezes, como verdadeiros fariseus. Professamos uma religião, defendemos a religião, mas na prática nós somos muito diferentes. Assim que eram os fariseus. E quem eram os publicanos? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma ou quer nas outras partes do império. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa por ser considerada contrária à lei. Então, os publicanos é como se fosse o nosso, hoje é o imposto de renda, né? Quando vem lá e abocanha anualmente parte dos nossos salários, muitos se revoltam, muitos praticam até atos ilícitos, tentando ludibriar por revolta, e fica, né, vibrando naquela faixa realmente de uma condição negativa, uma condição agressiva, afetando a nossa psicosfera. É fácil? Não, não é fácil, né? Muitos poderão defender, e a gente vê isso, eles cobram os impostos, mas os impostos não são bem investidos, e muitos acabam se apoderando desses dinheiros de forma ilícita, mas não cabe aqui o nosso julgamento, né? Como disse Jesus, dá a César o que é de César, temos que fazer a nossa parte, lutar pelos nossos direitos, mas sempre sem nenhuma violência. Então, os publicanos, você tem noção, ninguém gostava deles. E os fariseus, e interessante que o publicano, na hora da sua prece, ele foi o mais humilde, e ele foi justificado. Mas o que é ser justificado? O justificado, na época, havia uma interpretação que era corrente entre as escolas dos fariseus sobre a justificação. Mas o que era isso? Era condições para que o homem fosse declarado um justo, porque só o justo herdará o mundo vindouro, mas o justo de toda a nação da terra, não só da nação hebraica, como eles entendiam. Então, eles se expressavam o que era preciso para ter, né, para ser considerado um justo. Eles usavam os 10 mandamentos de Moisés, mas aí veio Hilel. Quem foi Hilel? Hilel foi o vô de Gamaliel, e Gamaliel foi o conselheiro e professor de Saulo em Jerusalém. Ele estudava com Gamaliel, que era muito sábio, aos 14 anos de idade, Saulo, né, que depois Paulo. Então, vem lá Hilel e propõe 2 considerações, né, resumindo os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem fizesse isso era declarado justo e estava preparado para um mundo melhor. O fariseu não foi justificado por falta de humildade, por orgulho, por se achar melhor, quando disse que não era pecador como o publicano. Semelhante ao que nós temos hoje na doutrina espírita, né? Lá, se a gente ler o capítulo 17, Sede Perfeitos, está lá um item que Kardec e os espíritos falam sobre o homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, nós temos lá também o nosso código, né, de homem de bem, e eles tinham, e isso está justificado, como eles estavam dentro dessas normas, vamos colocar assim, então, eles eram justificados, né? E foi o que o fariseu não fez. Por isso, o publicano foi justificado. Jesus definiu claramente as qualidades da prece quando orares, diz ele,
Não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. E também falou, né, aquilo que nós já comentamos aqui, que antes da gente orar, que a gente tem que estar com o nosso coração livre de mágoas, de raivas, para que a gente possa realmente se comunicar com Deus e essa prece é agradável a Deus. Enfim, orai com humildade, como publicano, e não orgulhoso, como fariseu. E aí nós vamos falar, então, sobre agora a eficácia da prece. Falamos sobre a qualidade, agora a eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. É bem forte essa frase, né? Seja o que for que peçais na prece, crede, o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Vamos entender isso melhor, né? Tudo que nós pedimos somos atendidos. E aí vem Kardec falar que, em conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam aos que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não pode as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, né, diz Kardec, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer que se todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai ganhar uma grande distância. Se assim fosse, nada mais seria um homem que não teria seu livre-arbítrio, e não teria iniciativa, seria um autômato. E nós temos o nosso livre-arbítrio. Nessa hipótese, se fosse assim, só caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. E onde estaria o nosso mérito, né, do nosso aprendizado, do nosso crescimento? Então, não é bem assim, né? Nós temos o nosso direito, nós temos o nosso livre-arbítrio, né, direitos e deveres, mas nós temos o nosso livre-arbítrio de decidir o que a gente quer para a nossa vida. Só que, assim como tem direito ao livre-arbítrio, ou seja, planto o que eu acho que é o melhor, tenho que colher o que eu plantei. Aí eu já não tenho, né, quando eu através do meu livre-arbítrio, tomei uma decisão, quando eu for colher os frutos, eu vou ter que colher aqueles frutos que eu plantei. Desta máxima concedida, vos será o que quer que pedires pela prece, for ilógico deduzir que basta para pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não cede a toda súplica que lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses, né? Às vezes a gente age assim com os nossos filhos, nós que somos imperfeitos. Às vezes falamos um não para os nossos filhos pensando no bem dele. Eu quero comer todas as guloseimas que estão, né? Vai numa festa, vai em algum lugar, aí não, você tem que ter um limite. Não pode isso, não pode aquilo, né? Tudo posso na vida, como disse o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Tenho livre-arbítrio? Tudo posso, mas nem tudo me convém, porque depois eu vou ter que colher. Se eu plantei errado, eu vou colher errado, né? Então, o Pai, ele não vai nos conceder tudo, não vai nos conceder tudo, porque ele sabe que aquilo não é benéfico para a gente. Às vezes deixa alguma coisa para que a gente possa aprender através do erro, se a gente insiste, né? Em geral, nós, homens, só vemos o presente. Se o sofrimento ele é de utilidade para a nossa felicidade, Deus nos deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer as dores de uma operação para depois ser curado. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará. Lhe surgiram os bons espíritos, deixando dessa forma o mérito da ação. Então, a espiritualidade, Deus não vai falar, olha, vai lá, né? E esse espírito de luz, o meu mentor espiritual, meu anjo guardião, né? Vai lá e pega isso aqui
para o João e mostra para ele, ou carrega para ele, não, né? Leva até onde ele não está conseguindo levar, não, ele vai me incutir ideias e eu, através da minha inteligência e da minha paciência, eu vou ter que saber enxergar isso e resolver, né? Resolver o problema. Então, se eu consigo resolver, eu tenho o meu mérito. Eu lembrei até de uma historinha, né, que tinha um rei que colocou num determinado caminho uma pedra grande e o objetivo dele é que essa pedra fosse removida, para ver como seus súditos se comportariam diante disso. E muitos passaram pela pedra e ignoraram, não tiraram ela do caminho, né? Às vezes, por não precisar, tinha outro desvio, outra maneira de ultrapassar aquele obstáculo, mas e não pensando no outro. Vem um outro aí, de repente, com a carroça, como é que vai passar? E foi o que aconteceu. Chegando um senhor que ia levando para um determinado lugar alimentos, né? Ele foi e ali teve aquele obstáculo. E ele pensou e fez o maior esforço e removeu aquela pedra com maior dificuldade. Quando ele acabou de remover, ele viu que tinha ali embaixo daquela pedra ali um saquinho, e ele abriu o saquinho e estava lá algumas pedras de ouro, e dizendo o seguinte: olha, eu estou beneficiando aquele que usou do seu esforço para remover esse obstáculo. Então, assim, é uma metáfora muito interessante, porque Deus nos concede, né, a inteligência, nos concede a força de vontade. Agora, se eu não fizer a minha parte, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, é isso que Kardec está falando aqui, né? Ele nos concede, não vai resolver o nosso problema, mas vai nos dar condição que nós resolvamos o nosso problema. E aí o mérito será da gente, e aquele que tiver fé e acreditar realmente num ser acima de nós, um ser que rege todo esse universo que é Deus, ele vai, olha, eu fui beneficiado, alguém me inspirou, foi Deus, através dos seus mensageiros. Mas aquele que é orgulhoso já vai falar, eu sou inteligente mesmo. Então, a diferença, aí se comportando como fariseu, né? Se a gente for lá na questão 663, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos espíritos, nós estamos falando da eficácia da prece. Podem as preces que nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Aí os espíritos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Planejamento espiritual, né? Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rude ela vos parece. Como disse Jesus, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, para que ele seja o fardo leve e o jugo suave, eu tenho que ter força de vontade, tem que ser resignado. Então, a prece ela vai me fortalecer, vai me dar coragem para que eu possa enfrentar os meus problemas, e aí eles ficam menores. Porque quando você entra já achando que você não tem capacidade, que você não merece, e você não tem vontade, aí você já entra perdendo. Agora, quando você entra, né, diante de um problema, diante de um obstáculo, e você tem toda essa força de vontade e esse entendimento, aquilo passa e você nem vê, você até esquece, você fala assim, esquece no bom sentido, fala, aprendi, eu acho que nem o termo esquecer é o mais correto, você simplesmente fala, se eu soubesse que era assim, era só, né, eu ter força de vontade e ter concentração e acreditar, ter fé, se eu soubesse que era assim, eu já tinha feito isso há muito tempo. Às vezes sofre e não por falta de vontade, por falta de decisão, né? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes.
Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto que de vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então, às vezes, a gente não entende os desígnios de Deus. Passamos por certas dificuldades e sofremos por não entender, por não ter força de vontade, por não querer, não buscar respostas, soluções, intuições, inspirações para que a gente resolva. E aí os espíritos continuam. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou por suas faltas, ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas, mais vezes do que supondes. Julgai de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meio tão naturais que vos parece obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Às vezes a gente tem a oportunidade na vida e a gente perde. Por exemplo, é um amigo que a gente encontra na rua e a gente está aí desanimado, a gente está aí achando que não vamos passar, resolver aquele problema, e encontra um amigo, e esse amigo tem tem ali uma ideia, tem uma inspiração para você, te dá ali uma força, né? E você ignora. Quantas vezes você deixa de ir, por exemplo, numa palestra espírita? Aí, numa palestra, ou espírita, ou na igreja católica, ou na igreja protestante, aí está lá aquele que está explanando o tema da noite, às vezes busca lá um termo bíblico, buscamos nós espíritas, nos nossos livros, né, nos livros de Kardec, de André Luiz, de Chico, de Emmanuel, várias inspirações para que a gente possa ocupar. É aqui, né, está a solução do meu problema. E às vezes a gente ignora. Você quer saber? Eu não vou lá hoje no Irmã Laura, não, porque eu acho que a palestra não vai ser boa, não. A gente tem a mania, né? Vou olhar hoje a palestra, e a palestra vai ser do João, né? Que, aliás, a gente vai ser terça-feira que vem. Né? Com o tema, né? Como é que vai ser? Como é que é? Evolução ou punição? Né? Ou punição ou evolução, é o tema. Então, entender o porquê, né, da punição, da evolução, será que é isso mesmo? Mas, assim, aí eu não vou lá na palestra, não. Aí o João vem lá, né, aquelas conversas dele lá, e não me agrada. E, às vezes, não é o João, quando está ali, explanando o assunto da noite, não é o Anderson, não é o Washington, que está abrindo lá, né, os trabalhos para as palestras, que lê uma página, que fala algo que, às vezes, está falando para a gente. Eu mesmo sou testemunha disso. Eu já fui em palestras que a impressão que eu tinha, né, que eu tenho, eu falo assim, esse cara, acho que sabe da minha vida, está falando isso para mim, não é possível. Né? Então, fala exatamente aquilo que a gente precisa de ouvir. Por quê? Porque ele é inspirado, a espiritualidade está ali, sabe do que eu preciso. Então, eu perdi uma oportunidade de ir lá buscar a solução do meu problema. E aí, vou querer um milagre? Não existe, eu tenho que trabalhar, né? Então, também vamos entender agora como que é a ação da prece. Aí eu faço a minha prece, mas como é a ação? Como ela vai? Eu vou interagir com a espiritualidade. A prece ela é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Ela pode ser objeto de um pedido, de um agradecimento ou uma glorificação, né? Louvar a Deus, né? Podemos orar por nós mesmos, por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Tem muita gente que acha que morreu o espírito, né? Ou aquela pessoa que morreu não precisa de prece. E nós estamos cansados de ver isso nas nossas reuniões mediúnicas, de espíritos que chegam ali em verdadeiro conflito existencial, né? Em verdadeiro sofrimento, porque ele não encontra nos seus entes queridos ou na sua religião alguém que
lembre dele, e a prece é lembrar desse nosso ente querido, desse nosso amigo, desse nosso irmão de fé, e às vezes não faz isso, e às vezes tem religiões que às vezes até o chamam de demônio, né? Você imagina o conflito para esse espírito, ele vai ficar realmente perdido, coitado. Então a prece, ela deve ser feita, sim, por aqueles desencarnados, por nós mesmos, pelos outros, amigos e inimigos, pelos desencarnados também. Se a gente for lá na questão 659, né, do Livro dos Espíritos, vai falar, a prece, qual o caráter geral da prece? Ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr em comunicação com ele. E nós podemos fazer essas três coisas que eu acabei de falar aqui, que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é louvar, pedir e agradecer. Mas o que é louvar, pedir e agradecer? Louvar é demonstrar a nossa admiração ao Pai, é reconhecer a importância dele nas nossas vidas, é a nossa humildade perante a Deus. Também é bendizer os seus atributos, é vê-lo através dos seus atributos, como sua soberana justiça e bondade ou sua perfeição. Ideia que temos ao observar a criação divina. A natureza quer sentir Deus, né? Quer louvar a Deus. Obrigado, Senhor, por eu ouvir. Eu tenho a oportunidade aqui, que moro em Coatis, de acordar de manhã ouvindo os pássaros cantarem. Então, isso é uma dádiva, né? Você abrir ali a porta do quarto, né? E quando você abre a cortina, que meu quarto tem a porta de vidro, quando eu abro a cortina, aquele sol nascendo às 6:30 da manhã. Meu Deus, obrigado por essa natureza maravilhosa. Isso é louvar a Deus. Pedir, nós somos especialistas, né? É solicitar, ou mesmo suplicar por aquilo que há necessidade. Olha só, tem um destaque que há necessidade, não é aquilo que a gente quer, seja de ordem moral, espiritual ou material. Lembrando que Deus sabe antes o que nós precisamos. Podemos pedir por nós mesmos, pelos outros, pelos encarnados e desencarnados. Agradecer é reconhecer as bênçãos e benefícios recebidos. Obrigado, Senhor, porque acabei de acordar, tendo mais uma oportunidade de um dia de vida, né? Quando eu vou dormir, agradeço, Senhor, porque agora eu vou poder me desconectar do meu corpo físico e poder visitar meus entes queridos, poder ser aconselhado pelos meus mentores, o meu anjo guardião, por meu protetor. Então, agradecer sempre. E às vezes tem muita gente que acorda, né, deita e acorda, não faz uma prece e não agradece, porque ele conseguiu sair da cama, está bem de saúde, e ele está caminhando. Ou seja, às vezes a gente não tem essas sacadas, né? E a gente esquece de agradecer que nós temos uma perna, né? Temos pernas que são perfeitas, temos braços que podemos pegar o alimento para nos alimentarmos, para tocar as pessoas que nós amamos, para dar um abraço, para dar um bom dia para o nosso irmão, para o nosso amigo. Então, são essas coisas que a gente ainda, né, não entendeu, mas o Espiritismo ele torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, através desse nosso pensamento, através dessa nossa conexão, o Espiritismo nos explica como que ocorre isso. Se a gente for lá no livro de Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, na página 387, Leon Denis fala o seguinte: o que há de nobre e de elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Então, o que mais nobre e elevado tem, né, no domínio da nossa inteligência é Deus, é uma causa eterna, viva e pensante. Quanto maior é a impulsão do pensamento em direção a esta causa, em direção a Deus, mais alto o pensamento paira, mais radiosas são também as claridades entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Depois de cada voo, olha que legal,
né? Tem aquela música, o pensamento é uma coisa à toa que a gente voa quando começa a pensar. Depois de cada voo, o pensamento retorna, vivificado, esclarecido ao campo terrestre, para retomar a tarefa, através da qual continuará crescendo, pois é o trabalho que faz a inteligência, como é a inteligência que faz a beleza, o esplendor da obra concluída. É um poeta esse Leon Denis, né? Fantástico. Então, continua Kardec, que os espíritos, pela prece, obtêm o homem o concurso dos bons espíritos, que ocorre sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirá-los ideias sãs. Ele adquire, desse modo, força moral para vencer as dificuldades e voltar para o caminho reto, que às vezes se afastou. Por esse meio também ele pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Quantas vezes eu estou pensando besteira, né? Tem o ditado, mente ociosa, casa do diabo. Quando eu começo a fazer uma prece, eu me desconecto dessas vibrações negativas e me conecto com pensamentos iluminados, de espíritos iluminados. E aí eu evito de fazer uma besteira na vida. Olha que ferramenta importante, né? E também fala lá, Kardec, o seguinte, olha, que a gente, o mal que tem na nossa vida, a maior parte das vezes, é a gente que causa. Capítulo 5, né? Causas das aflições. Está lá, capítulo 5 do Evangelho. Então, a maioria dos problemas que eu tenho na vida, eu sou o causador. Por quê? Porque não estava conectado, né? Com os espíritos de luz, e aí eu acabo, então, entrando em caminhos que me levam a uma condição de depender depois de um resgate, depender ou assumir uma dívida que eu vou ter que pagar. E as preces inteligíveis? Se eu não entender o que significam as palavras, seria um bárbaro para aqueles quem falam, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entende a sua própria língua responderá amém a fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Então, se ela vem do coração, ela tem que ser legível, né? Ela tem que ser... A pessoa tem que estar sabendo para se conectar comigo, para o que eu estou falando. E isso faz com que a gente, então, entre na mesma sintonia. Você já viu quando a gente está fazendo, né, tem uma pessoa que está fazendo uma prece muito bonita, e a gente entra ali naquela conexão com ele, não, né? Se juntando a ele, e às vezes a gente fica até arrepiado, né? Fica aquela sensação de bem-estar. Agora me lembrou do São Isidoro, quando fazia aquela prece bonita lá no Caminho da Luz, foi onde eu comecei, e aí quando ele fazia aquelas preces, eu senti uma sensação tão bacana, como eu sinto em outros palestrantes também, né? Mas é isso, é estar conectado com aquele, né, que está falando a nossa língua e estamos vivenciando e participando daquele sentimento que ele expressa ao fazer a sua prece, né? E aí também, a gente já está quase encerrando, vamos falar do último assunto da noite, que é a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Como eu já citei lá, né, a eficácia da prece, falando também sobre, né, mostrando que a gente pode fazer as nossas preces por aqueles espíritos sofredores e pelos que já morreram. Porque a gente continua vivendo, tá, gente? Isso é muito interessante no Espiritismo, né? Mostra isso para a gente, é tão consolador, conforta tanto a gente saber que a vida continua, que nós vamos ter a oportunidade de, também no plano espiritual, que a doutrina espírita, né, usa a expressão, quando estiver na erraticidade, aí a gente estiver desencarnado, né, a gente vai continuar vivendo, a gente vai continuar participando, buscando aprendizado. Isso é muito encorajador e muito gratificante, porque estimula, é muito estimulante, né?
estimula a gente a continuar trabalhando no caminho do bem, mesmo quando desencarnarmos. Então, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, eles reclamam preces, e essas são proveitosas, porque verificando que quem neles pense, é aquilo que eu falei, né? Se a pessoa acredita que depois que morreu não precisa de prece, você para de pensar no seu ente querido, para de pensar naquela pessoa que precisa de uma prece. Agora me fez lembrar da Ivone Pereira aqui, essa médium, né, que já é desencarnada, e ela que tem vários livros aí ótimos, né? E então ela pegava no jornal os nomes daquelas pessoas que se suicidavam. E um por um ela ia lendo o nome e fazia as preces. Então, lembrando desses espíritos que estavam vivendo momentos difíceis, né? Eu falo, estou lendo aquele livro Memórias de um Suicida, que é da Ivone, né? E, nossa, cada coisa, como sofre um espírito que se suicida. E aí esses espíritos, em reuniões mediúnicas, vinham para agradecer a ela que lembrou deles, porque a maioria das pessoas fala, né, a gente só sabe, às vezes, criticar, fala, não, esse cara suicidou, esse cara é um louco, não sei. Não, gente, a gente tem que fazer prece por eles e tem que sempre, né, se possível, se a gente vê uma tendência em alguém que está pensando em suicídio, buscar conversar, orientar e respeitar esse momento da pessoa para que ela se colocar, ter compaixão, se colocar no lugar dessa pessoa para que ela possa mudar de ideia. Então, quando ela não chega realmente à condição de total desequilíbrio e se suicidar, precisa de muita prece, né? Então, quando nós fazemos prece por ele, eles agradecem, se sentem menos infelizes e tem sobre eles uma ação mais ação mais direta, reanima, incute o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar o sofrimento deles. Olha a importância da gente fazer a prece pelos desencarnados, né? Pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acredita, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Estão enganados, e vão ver isso no futuro, e nós temos que respeitar, porque cada um no seu tempo, não estamos aqui fazendo nenhuma crítica, mas eu falava isso muito com meu avô, que defendia outra religião, né, e falava, não, falava, você espírita, não, eu jamais serei, não sei o quê. Aí eu falava, né, meu avô, sabe só como a gente vai ter a certeza da continuidade da vida, que um dia a gente pode retornar, quando a gente desencarnar. Se eu for primeiro, e for como o senhor está falando, né, aí eu vou falar, meu avô estava certo. Agora, se eu for primeiro, você vai falar, olha, não é que o meu neto estava certo? Então, eu sempre lembro dele, e a gente tinha boas conversas, né, cada um respeitando o outro. E aí, né, se as nossas preces inspiram essa vontade, se amparamos e animamos, e pelos nossos conselhos damos as luzes que carecem, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a lei, né, tornando instrumento de execução de outra lei, também sua, que é de amor e de caridade. Não vamos pedir a Deus para, né, derrogar a lei, mas para que ele adquira força, ânimo, né? E aí entraremos também na lei de amor e de caridade, né? A última lei lá do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, lei de amor, de justiça e de caridade. Execução desse modo é que nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova da caridade. Então, para que a gente possa encerrar hoje essa primeira parte dos nossos estudos, eu vou aqui terminar com um parágrafo do livro Pensamento e Vida, que Emmanuel nos fala do capítulo 26, que ele diz o seguinte, olha só que palavras, né, que Emmanuel traz para a gente, falando sobre a oração. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Olha que bonito, né? Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes,
né? Ou seja, a oração divina, o movimento do espelho de nossa alma rumo a Deus. Reportamos aqui o apelo vivo do Espírito das potências celestes, que vestido na fórmula verbal, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Para a gente orar, não precisamos falar, só pensar. Quando a gente pensa, nós já estamos emitindo as nossas vibrações e atingindo o nosso objetivo. Imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Olha só, direcionando aquela claridade, né, aquele calor na direção do abismo, onde só tem ali as trevas, onde as pessoas precisam desse amor de Deus. Então, na nossa oração, nós refletimos tudo isso para aquele que está precisando e para nós mesmos. Está na essência, esta na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Então, o mundo está precisando ainda de muita prece. Nós estamos precisando de muita prece, porque é nesse momento que nós nos conectamos com toda essa vibração, essa energia de luz e nos fortalecemos. Aí eu abro para vocês aí, colocar o ponto de vista de vocês, para que a gente possa fazer a prece e encerrar. Obrigado, João. É um capítulo muito bacana, né? E, de certa forma, ele nos lembra de vários outros ensinos que a gente teve ao longo do livro, né? E eu acho isso muito importante, porque a prece é, sim, uma ferramenta indispensável, não é? Na nossa vida. Nos traz uma força que é impressionante. Eu sou realmente testemunha disso. Hoje mesmo, à tarde, fiz aqui uma prece que me ajudou muito, né? Então, e é engraçado porque essa diferença positiva que ela faz me ajuda a ser mais disciplinado, porque eu me recordo que a vida fica mais tranquila quando você desenvolve esse hábito, né? Aí eu anotei uma coisinha aqui, é o seguinte, quando a gente estava estudando lá o Bem-aventurados os misericordiosos e fala muito do perdão, e a gente também falou da pureza de coração, às vezes pode ficar parecendo que a prece feita por alguém que não é puro de coração não vai ser ouvida por Deus, né? Se a gente for levar o pé da letra, vai mais ou menos nesse sentido. Mas eu acredito que o que a escritura quer dizer é que, na verdade, à medida em que você purifica o teu coração e que você se melhora como pessoa, né? Você se livra das mágoas, você consegue, né, naturalmente se elevar cada vez mais, como o Leon Denis falou aí na sua leitura, né? A gente vai atingindo um outro nível de conexão, conecta-se de forma mais profunda e com ideias mais elevadas, não é? A gente renova as nossas próprias características. Então, agora, a prece é também, você vê que a prece é tão legal porque, mesmo quando a gente ainda não está puro de coração, ela já serve como um trampolim para a gente chegar um pouquinho mais alto, não é? Porque a gente sai do nosso estado normal, né, que é de baixa frequência, digamos assim, ou sai daquela baixa frequência na qual a gente se colocou, não é? E a gente dá um salto, e ali a gente consegue ouvir as vozes do além, mesmo que não seja com o ouvido, né? Mas a gente consegue ouvir as vozes da espiritualidade superior com um pouco mais de clareza, né? E não necessariamente a gente vai raciocinar, mas a gente vai se sentir muito bem. De qualquer forma, a prece é sim um santo remédio. Graças a Deus eu estou aprendendo o valor disso e estou aprendendo a orar também, né? Então, rever esse capítulo aí contigo é importante para a gente saber a importância e como
conseguir fazer as orações, né? Ok, Anderson, você tem razão. Às vezes a pessoa falar essa questão da pureza de coração, e a gente oscila muito. Até as pessoas que acham que está bem agora, tem determinados momentos da vida que você está mal. Então, mesmo essa pessoa que nesse momento não está bem, mas daqui a pouco ela, às vezes, através do seu próprio sofrimento, ela se conecta, acaba ficando mais disponível para para que essa prece seja alcançada. Ou seja, todos nós temos as mesmas oportunidades. Muito bem lembrado. Só tenho a agradecer, João, a oportunidade. O meu culto no lar, 2 semanas, está no final do Evangelho. E lendo todas aquelas preces, aí agora, aí escutando isso, aí soma muito aí para a gente, né? Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Austin, você quer fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Podemos. Jesus, nosso irmão, Deus, nosso Pai, irmã Laura e seus trabalhadores de luz, reunidos nessa noite para estudar os ensinamentos de Jesus. Como é importante uma prece. Como se falou, não precisa de palavras bonitas, textos longos, e sim a pureza que vem de dentro do nosso coração. Espero que todos aproveitem essa oportunidade para fazer essas orações. Agradecer, pedir também, mas saber também agradecer tudo que é conquistado, recebido pela espiritualidade. Pedimos aos nossos queridos mentor, Laura, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, que possamos encerrar os estudos e colocar sempre em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Então, vou